começa agora ao vivo e a cores aqui para a TV Mato Grosso, canal 27, o programa Algo a Mais. E hoje com uma novidade. Além de assistir aqui pela TV Mato Grosso, você pode assistir também pela web. Muito simples, é só acessar o site que está na telinha, www.tvmatogrosso.com. Então agora não tem mais desculpa para dizer, não consegui assistir, né? É só acessar pelo seu iPhone aí, pela internet, ligou o computador, pronto. Já estamos sintonizados, estamos online, então eu e vocês aí de casa, tá bom? E hoje nós temos um tema muito bacana. Você sabe que todos os dias aqui temos um tema diferente, com profissionais também sempre diferentes. Às vezes repete a figurinha como hoje. Já já eu vou te falar quem está aqui de novo, né? E hoje a gente vai falar sobre o método das boquinhas e nós temos aqui as convidadas. Começa aqui, do meu lado direito, a doutora Renata Giardini, que é fonoaudióloga e autora do método das boquinhas. Renata, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E quando eu falei de figurinha repetida, você já sabia, né? Quem Imaginei. A Claudiane Campos, que é fonoaudióloga, participou. Foi essa semana, Claudiane, que falamos sobre autismo. Foi muito bacana. E você falou que muita gente assistiu, muita gente gostou, agradeceu, inclusive, né? Isso, me procurou depois dizendo, né, agradecendo a você indiretamente, né, sobre o espaço que você abriu, falando do tema do autismo. Foi muito bacana o retorno do pessoal que não conseguiu ver na hora, né? Que bacana. E temos aqui também a Maísa Chagas, que é pedagoga. Muito obrigada por sua presença, viu, Eu que Maísa? agradeço. Então, o tema de hoje é método das boquinhas e eu queria saber do que se trata. Claro que eu já sei, né? Mas aí faz de conta que não sei para todo mundo em casa também ficar sabendo e a gente aqui falar sobre esse assunto. Vamos começar com você, doutora Renata. Ok. O método das boquinhas foi desenvolvido por mim já faz bastante tempo, né? Bastante tempo, assim. As primeiras publicações saíram em 1997. É uma metodologia que eu desenvolvi inicialmente motivada, né, pelos meus filhos. Eu tenho um filho disléxico e um outro filho que apresentou algum atraso no desenvolvimento. Eu morava na França e eu não queria que esses filhos passassem por dificuldades que a gente vê, né? Eu sou fono, né, que via meus pacientes passarem no consultório por apresentar uma dificuldade no aprendizado. Nessa época que você morava na França, você já era fono? Já era fono. Então, você já sabia o que era dislexia e já sabia que eles tinham isso? Na verdade não, né? Não. Quando você tem um bebê, né? Tudo bem, tá. quando o bebê nasce com alguma dificuldade, sim. Mas a dislexia não, você não vê num bebê, né? Você vai acompanhando, né? E vendo alguns sinais. E às vezes você até confunde com outras coisas, sem né? Sem dúvida, né? Aí precisa fazer toda uma avaliação, né? Todo um trabalho criterioso para diagnosticar, né? Com que idade você percebeu? Então, o Rodrigo, que é o filho que tem a dislexia, com 4 anos já dava para ver muitos sinais, né? Porque como a gente, quando trabalha com a dislexia, né, você vê sinais assim muito claros, né? Então, lógico, fechando com a história, tem uma anamnese, tinha história familiar, né? A dislexia hereditária, né? Então, ele apresentava um desenvolvimento que fugia do esperado, né? Para algumas coisas ele era extremamente esperto e para outras coisas não, né? Parecia que ele não estava entendendo. E muito inteligente, né? Bom, assim, foi caminhando e a gente foi chegando à conclusão da dislexia aí, né? Então, Boquinhas veio com a intenção de favorecer o aprendizado, né? Fazendo com que as aquisições passassem de uma maneira muito abstrata, como é o som, né? Para eu alfabetizar, eu preciso conhecer sons de letras, né? E isso, para uma pessoa que tem alguma dificuldade, não importa qual que seja, né? É uma coisa muito complexa, porque compreender o som não é simples, né? Então, como fazer esse som ficar acessível? Como fazer esse som ficar concreto? Então, uma boca que traduz esse som. Exatamente. Né? Porque a dislexia ela é uma dificuldade de ler, soletrar, até mesmo de identificar as palavras mais simples. Resumindo, é isso. Resumindo, é isso. Vamos falar em grosso modo, sim. E aí você, então, começou com seus filhos, na verdade, né? Foram os primeiros cobaias, né? Então, funcionando com os filhos, quando eu voltei para o Brasil, né? Já tinha... Eu primeiro fui estudar muito sobre o que já tinha sido escrito, né? O que a literatura falava sobre o uso de uma boca como uma conversão aí, né? E aí a gente foi delineando o que eu achava, assim, eu acho que tudo que Boquinhas né? É o trabalho em cima do erro, né? Como consultório, a gente pega o que é o erro, o que não deu certo na escola, o que o professor não conseguiu resolver, chega para nós, né? Então, assim, eu tive a feliz oportunidade de ver o erro e como fazer para solucionar. E a escola ajudou também. Sem dúvida, porque aí quando eu cheguei no Brasil, eles já tinham, os meninos meus já tinham 4, 5 anos, né? Mais ou menos.
E nessa idade, né, o que aconteceu? A escolaridade já estava no auge e eles já estavam muito bem, né? Então, apesar de terem dificuldades, né, então a metodologia estava favorecendo. E aí, encurtando um pouco a história, né, de filhos... Não né? encurtar muito, a gente tem uma hora aqui. Programa. Coisa boa. Não precisa encurtar, não, né? Mas aí de filhos entra para pacientes, né? As cobaias seguintes, né? E cobaias no bom sentido, é lógico, Claro, né? claro. Então, os pacientes também começaram a ter benefícios com aquilo que a gente estava fazendo. E, como eu falei, né? A gente não idealizou esse trabalho pensando numa criança de aprendizado normal, né? Normal no sentido de que sem dificuldade alguma, né? Porém, os pacientes iam para a sala de aula e o professor começou a observar, né? Puxa, esse menino, né, teve uma evolução muito boa, né? O que você está fazendo com ele? E aí eu comecei a dividir com os educadores aquilo que a gente estava fazendo, né? E, por surpresa minha, aliás, eu falo que isso é um agradecimento, né? Em todo curso que eu dou, eu agradeço os educadores, porque foi um educador que teve a visão de levar aquele trabalho para dentro da sala de aula. Que isso é super necessário, né? Foi aí que eu vi que o trabalho ele era de inclusão, porque ele servia a qualquer tipo de crianças, né? Inclusive crianças que não têm problema algum. Então, assim, indo bem mais para frente, em 2009 a gente se tornou tecnologia educacional reconhecida pelo MEC. Tá? Então, hoje a gente é indicado pelo MEC para alfabetizar quaisquer crianças, né? E, então, Boquinhas está em municípios inteiros, né? Então, em cidades inteiras, em muitas escolas, né? Então, a Claudiana está muito quieta, sabe o que você está falando? Muito? Porque eu tô falando A gente deixa você falar, Claudiana. Na verdade, já que eu estou com espaço, assim, eu escuto a história da Renata e eu vi na faculdade, assim, muito superficial. E aí eu fui buscar o que era. Eu já utilizava Boquinhas sem nunca ter participado de cursos específicos. Eu falava, mas não está dando certo, eu preciso fazer mais, eu preciso entender realmente o que é, né? Porque eu fiz a minha leitura dos livros e aí, estando com a pessoa, é diferente, né? Você agrega mais conhecimento, enfim, e vai fazer fez um ano que eu conheci a Renata pessoalmente, né? Mas assim, parece que tem anos que eu estou dentro da metodologia de Boquinhas. E ao escutar essa história, né, eu sempre participo de curso, eu vejo o que eu faço com os alunos, né? Eu vejo o que eu faço com os professores, eu vejo o que a gente constrói, na verdade, não é o que a gente faz, né? Porque é uma parceria, Boquinhas está sempre na função de ser parceiro da alfabetização. E o resultado é impressionante, aonde você utiliza a metodologia, tem um resultado. Com aquelas crianças que são que têm pouco mais dificuldade, o resultado demora um tempo maior, mas você não deixa de alcançá-lo. Isso que é impressionante. Eu queria entender mais como que é isso. Você não pode fazer alguns exercícios, Claudiane? Bom, aí a gente tem isso. Posso Renata mostrar no livro para você ficar mais... Tá. Então, eu tenho uma boca, ok, que traduz uma letra, por exemplo, tá? Para o pessoal de casa também entender melhor, Sim. né? Acho que tem que visualizar mesmo. Tá, então deixa eu pegar vogais, que você vai entender mais facinho, ó. Deixa eu mostrar aqui. Quando... Me diga qual é. Aqui. Isso. Quem que vai pegar aqui no detalhe? Você? Vamos. Aí, aparecendo na tela, você já pode, então, fazer seu comentário. Isso. E se eu puser a mão no livro, pode, claro. Tá vendo? Aqui tem um A, certo? Então, que boca é essa, né? Qualquer criança, qualquer indivíduo que olha para essa boca vai tentar imitar esse gesto, ok? E no imitar esse gesto, ela entende que ela está ouvindo este som. Então, isso aqui é a fotografia do som, certo? Entendi. Então, aí, por exemplo, nós temos um exercício, né? Então, vou pegar aqui pulseira, por exemplo, essa última aqui, essa última figura aqui, ó, pulseira, Isso. né? Então, eu vou querer saber aonde dentro da palavra pulseira tem essa boca. Então, no caso aí embaixo, você está vendo da pulseira que tem uma formiguinha? Sim. Tá, essa formiguinha aqui, ó, isso que eu estou falando, né? Então, isso já é um exercício. Então, eu vou saber se o A está dentro, na formiguinha, na cabeça da formiguinha, no corpinho ou no bumbum. Então, vamos lá, eu vou fazer, ó, você está vendo esse A na minha boca, ó? A câmera não sei se me pega. Peraí, né? pera um pouquinho. Então, vamos lá, ó, eu vou fazer... Agora sim. Ó, eu vou fazer aí a criança não está vendo esse A, então não está na cabeça. Pulse, também não está vendo. Pulseira, tá vendo? Agora sim. A hora que vê esse A, né, eu estou enxergando esse A aí. Então, o que é som se torna visual, se torna concreto. Se a criança não enxerga, tem limitação visual, ela toca, ok? Se ela é surda, ela não está ouvindo o som, ela está vendo a boca.
Tá? Então, eu vou vendo aonde tem as letras dentro das palavras. A boca que vai traduzindo a letra. Tá? Isso tem com as vogais, com cada consoante você tem um gesto articulatório. E as escolas têm acesso a esses livros todos? Sim, né? Veja, Boquinhas pode ser usado como uma ferramenta de trabalho. Então, a escola continua, por exemplo, usando a sua metodologia, os seus livros, e usa esse aprendizado e insere dentro do que já tem. Aí, está usando como ferramenta. Ou pode ser usado como metodologia mesmo. O que é? Adota os livros todos que a gente tem. A gente tem livros desde educação infantil até muitos, né? EJA, né? Até livros para jovens e adultos, né? E aí usa como metodologia. Qual que é a diferença? Como metodologia, a gente garante os tempos, né? Que a gente diz de aprendizagem, a gente garante a forma para que os erros não aconteçam, ou pelo menos aconteçam com bem menos frequência. Né? Mas pode ser usado como quiser, tá? Tem muitas escolas que adotaram os livros. Bacana, né? Claudiane, como é que você vê isso nas escolas? A aceitação é sempre positiva? Isso, bom, deveria ser mais positiva, né? A gente está tentando com que isso aconteça. Eu acredito que na segunda-feira a gente já vai ter um quadro diferente. Mas é muito bacana que aonde a gente tem um espaço de estar na escola, né? Os alunos estão com dificuldade, na maioria das vezes eles me chamam para avaliar, em alguns casos. Quando eu vou, eu já levo o banner, eu chamo a professora junto para explicar o que essa criança está apresentando na visão da fonoaudiologia e na visão da metodologia das boquinhas. E a gente estipula um prazo. Olha, eu vou estar aqui uma vez por semana, ele vai utilizar os livros, os pais adotam os livros, eu peço para o pai comprar o livro para a criança fazer em casa. E daqui 2 meses, a gente vai reavaliar as mesmas habilidades que eu vi agora. Então, quando a gente volta a essa reavaliação, os professores ficam, né, maravilhados. Porque a gente está somando com o trabalho que o professor está fazendo no dia a dia. Porque eu não estou todos os dias, né? Quem está todos os dias na alfabetização é o professor, é ele que detém o conhecimento. Mas quando a gente chega para agregar, né, isso dá um resultado muito positivo. Ainda não é, infelizmente, em nível de estado, né? Ainda a gente dá muito curso, a gente vai muito aos municípios, Cuiabá, é a segunda vez que a Renata está aqui, mas já foi para o interior, as multiplicadoras de boquinhas também já tiveram várias vezes no estado. Nós estamos no caminho, né? Já saímos do patamar assim, não sei o que é. Não, aonde você fala de boquinha, as pessoas, nossa, eu já ouvi falar, é aquele negócio que mexe com a boca, que eu vejo o som e tenho que escrever a letra, ótimo, acho que esse é o principal. As pessoas já saberem da onde parte isso. Mas a gente tem um exemplo muito bacana aqui em Cuiabá, né? Que Pois agora entra em cena a Maísa Chagas, que é pedagoga, e tem uma história para contar para a gente, Sim, né, Maísa? eu tenho, na realidade, 2 experiências, né? Uma pessoal e uma profissional. E dentro da minha experiência pessoal, quando eu conheci o método, eu estava assim, perdida. Eu sabia que eu precisava melhorar a minha prática pedagógica, sabia que eu precisava oferecer algo a mais para os pais, alunos e professores, porém eu não tinha um caminho, eu estava sem norte. E quando eu conheci o método, veio abordar para mim uma direção. Porque eu comecei a trabalhar aquilo que eu tinha como dificuldade para mim, eu comecei a me superar, fiquei mais confiante daquilo que eu estava fazendo, e aí não consegui ficar só para mim. Já fui para a escola, foi em julho do ano passado, eu fiz uma reunião de professores, em agosto já fiz uma reunião de pais, já comecei a conversar sobre o método, sobre aquilo que estava... E assim, até sem muita experiência, mas muito confiante, experiência com os alunos, porque a experiência pessoal já estava aparecendo. Então, em cima disso, a gente adotou o método na escola, assim, como diz Renata, uma ferramenta ainda, porque para os livros em 2014 a gente vai estar com todos os livros. Mas para 2013 a gente adota mesmo como ferramenta e tem dado muito certo. Eu estou com uma turminha de 25 alunos no primeiro ano, em 13 anos de escola. Esse é o primeiro ano que eu estou tranquila em questão de leitura e escrita. Por quê? Porque nós pegamos como ferramenta, estamos utilizando todos os dias em sala de aula e a leitura das crianças está uma coisa que nunca vi em 13 anos de educação. E você tem uma história tua também para contar. Você Sim, passou por sim, isso, por algumas dificuldades para ler e escrever, não foi isso? Sim, eu tinha muito assim, a questão de... quando eu trocava as letras em sala de aula, eu era ridicularizada. Então, eu não sabia o que acontecia comigo. Qual idade?
eu estava na 4ª série, Quando né? começou? Quando eu comecei a perceber essa história, essa dificuldade. Aí, quando foi para a família, já... Assim, hoje eu entendo, na época eu não entendia. Porque eu tinha uma questão de uma agitação, uma hiperatividade, uma questão de sono que eu não conseguia. Então, tudo isso agregava à escola. Você percebia que você trocava as letras ou você não entendia por que as pessoas riam de você? Não entendia, nunca entendi. Eu descobri isso tem 6 meses, através do método. Que você trocava as letras? Impressionante. Eu via que as tinha pessoas... um significado, né? Pra ela trocar as letras. Né? Entendeu? Eu descobri assim, muito pouco tempo. Que eu comecei assim, as pessoas começaram a me sinalizar e eu acho que a questão, se por eu estar na liderança, havia um respeito muito grande. Mas quando eu comecei a estudar, comecei a observar, falei, não, tem algo que não está funcionando direitinho, que eu preciso rever. E o que você trocava? O R pelo L, entendeu? Assim, muito significativo. Por exemplo, para escrever, eu lido assim, hoje facilita, porque nós temos a internet que ajuda bastante, né? As metodologias, o próprio sistema traz um favorecimento para a gente. Mas, assim, eu tenho dificuldade para escrever palavras. E hoje, assim, eu já estou mais tranquila, porque eu tenho um caminho para onde eu caminho. Essa palavra que você troca, o R pelo L, você também escreve também, Sim, trocando? Às vezes, muitas vezes. Eu tenho dúvida e eu tenho que ir verificar o que eu estou fazendo. E aí você faz com você o método das boquinhas também. E assim, quando eu adoto com as crianças, eu primeiro tem que ser para mim. Por quê? Como que eu vou trabalhar uma criança se eu não superei? Exatamente. Então, primeiro começa em mim. Tudo começou em mim. Quer dizer, depois de adulto já, né? Eu queria até falar alguma coisinha dentro disso. Eu acho bem bacana que isso, essa questão da autoestima, né? Então, ela está comentando o quanto que o método fez ela olhar para ela mesma, né? E analisar suas fragilidades, os seus não saberes, né? E o quanto que isso é real, né? Muitas pessoas têm dificuldades, às vezes não se caracteriza numa patologia, mas numa dificuldade que causa constrangimento, causa embaraço. Então, assim, eu não imaginava o quanto de autoestima um educador, né, poderia adquirir em função de uma prática simples como Boquinhas, né? Então, o que eu escuto hoje são educadores assim, bastante satisfeitos, porque é muito bom ensinar um aluno e o aluno aprender, ele é fruto do seu trabalho. Claro. Né? Ao mesmo tempo, negativamente, um aluno que não aprende faz muito mal para um educador, faz mal para a educação brasileira, né, etc. Mas é bacana a gente ouvir relatos assim, né, do quanto que a autoestima está agregada à aprendizagem, e o emocional, etc. Porque a gente se sente mais segura. Quando você entende, olha, eu não estou fazendo isso legal, mas eu sei como fazer agora. Porque antes eu sabia que não estava legal, mas por onde que eu vou? E no seu caso, não teve pai, mãe, a família não percebeu? Não. E aí, em muitos casos da escola, é claro que os pais percebem, né? A gente tem graus de dificuldades, né? E ela é praticamente uma autodidata, né? Então, uma pessoa extremamente inteligente e dedicada, né? Foi atrás, foi buscar soluções. Você vê que fez uma carreira dentro da pedagogia. Seria o oposto que ela poderia escolher, por exemplo. E, no entanto, ela foi lá. Ela mesmo que foi se autotrabalhar. Exatamente. Né? Então, ela tem hoje coisinhas mínimas que ficaram de um autotrabalho que ela fez. Se ela tivesse começado bem cedo, com certeza não teria ficado nenhum resquício, não, né? Ela faz a diferença para os alunos dela, né? Isso que é o bacana da gente ver, né? Então... Eu vejo muitos adultos que têm um problema e se fecham dentro de casa, ou como a gente acabou de falar, não vou enfrentar essa profissão, então vou fazer uma coisa que não tem nada a ver com leitura escrita, porque é onde eu tenho dificuldade. E eu não acho que a gente tenha que proceder dessa maneira, né? Eu tenho que estudar para sanar a minha dificuldade, ou pelo menos amenizar, né? Porque a leitura escrita hoje é a qualidade de vida, né? Não existe como um indivíduo estar numa sociedade urbana sem estar alfabetizado. Tudo depende da leitura escrita. Então, deixou de ser um status, né? E sim uma necessidade, né? De sobrevivência. Então, a gente vai para o intervalo agora, lembrando que o tema de hoje é método das boquinhas. A gente volta num minutinho, lembrando que todo dia tem um tema diferente, hein? E às vezes figurinha repetida. Tô brincando, Claudiane, aqui hoje. Vamos pro intervalo, a gente volta já já.